Talvez exista uma área da sua vida que continua doendo, mesmo enquanto todo o resto parece seguir em frente. Talvez, por fora, muita coisa esteja funcionando. Você amadureceu, aprendeu, cresceu, conquistou coisas importantes. Mas existe um ponto específico que ainda pesa. Uma relação difícil, uma ferida antiga, uma dor que insiste, uma situação que, por mais que o tempo passe, parece continuar travada dentro de você. E o mais importante é entender que talvez não seja apenas a situação em si que esteja te prendendo, mas o modo como, sem perceber, você continua alimentando essa dor. Porque muitas vezes, não é só o que aconteceu que nos mantém presos. É aquilo que continuamos revivendo. Talvez seja um relacionamento difícil. Talvez seja alguém que constantemente te critica. Talvez seja uma história antiga que parece nunca terminar. Ou talvez seja simplesmente aquela sensação de que existe algo na sua vida que, não importa o quanto você tente, continua descarrilhado. E hoje eu quero falar profundamente com você sobre isso. Porque talvez o que esteja te prendendo não seja exatamente a situação, mas o embalo que se formou dentro de você em torno dela. Muitas vezes, a nossa vida está cheia de bênçãos. Existem áreas em que somos felizes, áreas em que crescemos, áreas em que florescemos. Mas quando algo nos machuca profundamente, principalmente quando envolve relacionamentos, é muito comum que a nossa mente comece a girar em torno daquela dor. A gente relembra, a gente revive, a gente repete, a gente comenta, a gente pensa de novo, e de novo, e de novo. Olha o que essa pessoa fez. Olha o que ela falou. Olha como isso começou lá atrás. Olha quanto tempo eu estou vivendo isso. Sem perceber, a gente transforma uma experiência dolorosa em um foco constante. E tudo aquilo em que a gente coloca atenção ganha força. Porque muitas vezes não é só o que aconteceu que nos faz sofrer. É o quanto continuamos alimentando isso dentro de nós. Cada vez que você revive mentalmente uma dor, você reacende dentro de si emoções ligadas a ela. Raiva, tristeza, medo, revolta, impotência. E essas emoções começam a moldar não só como você se sente, mas como você enxerga a vida. É como entrar em um ciclo. Uma coisa leva a outra. Um pensamento puxa outro. Uma memória chama outra. E quando você percebe, aquela situação específica ocupa um espaço gigantesco dentro da sua realidade. Sentir dor não significa fracasso. Sentir emoções negativas não significa fraqueza. As emoções são sinais. Elas mostram onde a sua atenção está. Da mesma forma que a dor física existe para proteger o corpo, a dor emocional também pode revelar quando algo dentro de você precisa ser olhado, compreendido e transformado. O problema não é sentir. O problema é permanecer emocionalmente preso naquele lugar para sempre. Talvez algo muito difícil tenha acontecido. Talvez alguém realmente tenha sido injusto com você. Talvez você tenha vivido críticas, abandono, rejeição ou sofrimento. Reconhecer isso é importante. Mas existe uma diferença profunda entre reconhecer uma dor e construir a sua identidade em torno dela. Porque chega um momento em que você precisa se perguntar: eu quero continuar fortalecendo essa história? Ou quero começar a criar uma nova? Essa pergunta pode mudar tudo. Muitas pessoas vivem como se estivessem condenadas a repetir emocionalmente o pior capítulo da própria vida. Mas não estão. Você não é obrigado a continuar reforçando, todos os dias, a realidade que mais te feriu. E isso começa dentro da sua mente. A forma como você pensa sobre a sua vida importa. A forma como você conta a sua história importa. A forma como você relembra o passado importa. Porque o cérebro responde muito intensamente àquilo que você imagina, revive e repete.
Isso significa que, muitas vezes, sua mente e seu corpo não estão reagindo apenas ao presente, mas também ao que você continua recriando dentro de si. Uma lembrança não é só uma lembrança. Quando você revive emocionalmente uma dor, seu cérebro pode reagir como se aquilo estivesse acontecendo outra vez. Seu corpo tensiona, seu coração acelera, sua respiração muda, sua energia cai. Não porque aquele momento está acontecendo agora, mas porque internamente ele continua sendo reforçado. É por isso que certas histórias parecem nunca ir embora, porque elas não vivem apenas no passado. Elas continuam sendo revisitadas no presente. Cada vez que você repete mentalmente uma dor com a mesma emoção, a mesma narrativa e a mesma intensidade, você fortalece caminhos mentais ligados a ela. É como caminhar repetidamente pela mesma trilha. Quanto mais você passa por ela, mais automática ela se torna. Pensamentos repetidos criam familiaridade. Familiaridade cria padrões. Padrões moldam emoções. E emoções repetidas moldam comportamentos. Por isso, muitas vezes, alguém vive anos reagindo da mesma forma. Não porque quer sofrer, mas porque certos circuitos emocionais foram fortalecidos por repetição. A mente aprende padrões. Se durante muito tempo você reforçou pensamentos como "eu sempre sou ferido", "as pessoas sempre me decepcionam", "nada dá certo para mim", seu cérebro pode começar a tratar isso como previsão. E então, sua percepção muda. Você fica mais defensivo, mais vigilante, mais preparado para a dor. Não necessariamente porque essa é a única realidade, mas porque sua mente foi treinada para esperar isso. É por isso que interromper ciclos exige consciência. Exige perceber quais histórias você tem repetido internamente por tanto tempo, que passaram a parecer verdades absolutas. Porque nem todo pensamento repetido é verdade. Muitas vezes, é apenas um padrão fortalecido. E isso também significa algo profundamente libertador. Se padrões podem ser fortalecidos, eles também podem ser transformados. Novos pensamentos, novas interpretações e novas respostas emocionais também podem criar novos caminhos. No começo, isso pode parecer estranho, porque o cérebro prefere o familiar, até quando o familiar machuca. Por isso, mudar pode parecer desconfortável no início. Mas muitas transformações começam exatamente assim, interrompendo o automático, percebendo: eu estou alimentando isso de novo. Eu estou revivendo isso de novo. Eu estou fortalecendo essa dor de novo. E então, escolhendo algo novo. Não negar a dor, não fingir que nunca aconteceu, mas escolher não transformar isso no único roteiro possível da sua mente. Porque existe uma diferença enorme entre aprender com uma experiência e viver aprisionado à repetição dela. Quando você começa a imaginar novas possibilidades, novas formas de reagir, novas formas de existir, seu cérebro também começa a responder de forma diferente. E isso muda mais do que parece. Porque aquilo que você fortalece internamente influencia sua postura, sua energia, suas decisões e a maneira como você vive. Às vezes, o maior poder não está em mudar imediatamente o mundo à sua volta. Está em não continuar entregando sua paz ao que te destrói. Está em deixar de ser internamente controlado por isso. Talvez por muito tempo você tenha esperado sempre o pior. Crítica, dor, rejeição. E quando esperamos constantemente o pior, nosso corpo se prepara para sobreviver a isso. Mas existe outra possibilidade. Interromper o embalo antigo. Criar, pouco a pouco, uma nova forma de existir. Talvez isso não aconteça instantaneamente. Talvez exija prática, persistência, consciência. Mas cada vez que você deixa de reforçar a mesma ferida,
algo novo começa. Uma nova história. Uma versão sua que não precisa continuar definida apenas pelo que machucou. Porque talvez o desafio já tenha sido suficiente. Talvez você já tenha aprendido, já tenha crescido, já tenha carregado isso por tempo demais. E talvez esteja na hora de soltar. Soltar não significa apagar. Significa não continuar vivendo como se aquela dor ainda precisasse comandar tudo. Você pode olhar para a sua vida e decidir: isso fez parte da minha história, mas não precisa continuar definindo o meu destino. Esse pode ser o começo de uma virada. Porque quando você muda profundamente, sua realidade também começa a mudar. Talvez não de forma perfeita. Talvez não da noite para o dia, mas progressivamente. E tudo começa com uma decisão: parar de reforçar, todos os dias, aquilo que continua ferindo você. Talvez sua grande transformação não comece quando o mundo mudar. Talvez comece quando você mudar a história que continua contando para si mesmo. Você merece viver uma vida que não seja definida apenas pelas suas dores. Você merece paz. Você merece liberdade emocional. E, principalmente, você merece descobrir que não está condenado a repetir para sempre aquilo que um dia te feriu. Às vezes, uma nova realidade começa em silêncio, num novo pensamento, numa nova escolha, numa nova forma de enxergar a si mesmo. E se essa mensagem falou com você, compartilha este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Curte este vídeo para que mais pessoas possam acessar esse tipo de reflexão. Me conta aqui nos comentários. Qual história você decidiu parar de reforçar dentro de si? E se você quer continuar aprendendo sobre mente, transformação emocional e novas formas de viver com mais consciência, se inscreve no canal. Porque às vezes, mudar a sua vida começa exatamente onde tudo sempre começou. Naquilo que você decide alimentar dentro de você.